Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, família MAP. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma semana, né, que vai se iniciar. Mais uma semana, mais uma segunda-feira, onde temos esse encontro. Eu, Nivaldo, vocês, toda essa espiritualidade amiga, protetora, estudando esse livro dos Espíritos. É com muita alegria, é com muito prazer. Não podemos deixar de agradecer a essa casa, né, ao MAP, por mais essa oportunidade de trabalho, de estudo, acima de tudo. E que já estamos há mais de um ano, né, Célia? Mais de um ano, gravando né? Junto com vocês, né? Graças a Deus. Parabéns a todos nós, né? Graças a Deus, e que isso se prolongue por muitos e muitos anos. Perfeito. Se não aqui, no mundo espiritual, com certeza. E continuaremos, com certeza, a estudar. A estudar, né? Então, mais uma vez, vamos agradecer a vocês, agradecer a essa participação, agradecer a esses momentos que vocês permitem que estejamos com vocês. Para dar início ao nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Agradecendo a esse Pai de infinita bondade por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, de nos ter permitido estarmos aqui. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus e pedimos, Mestre, nos auxilie, nos ilumine, nos alimente, nos fortifique, Mestre, nessa nossa procura de caminharmos em direção ao nosso Pai. Nos ajude, Mestre, a termos o nosso olhar mais doce, as nossas palavras mais amigas, mais serenas. Nos ajude, Mestre, nesse nosso entendimento que já temos de necessidade de nos transformarmos, de nos melhorarmos, de evoluirmos. Que a Tua luz, Mestre, se faça presente em mais esse encontro, que se faça presente em todos os momentos das nossas vidas, mas especialmente agora, que se faça presente mais esse encontro, para que possamos entender e assimilar esses ensinamentos que o livro dos Espíritos nos traz. Obrigada, Mestre, nossa gratidão, graças a Deus. Graças a Deus e boa noite mais uma vez, né, Célia? Boa noite, Nivaldo. E no nosso último encontro, nós paramos na questão 266. Estamos no capítulo 6º ainda do Livro dos Espíritos. Para quem está chegando agora pela primeira vez, né, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6, na questão 266. E estamos falando sobre escolha das provas. Quando nós estamos no mundo espiritual e estamos nos preparando para reencarnar, como são escolhidas essas provas? É isso que nós estamos estudando agora. E nós já tínhamos visto, né, Célia, nos estudos passados, que essa escolha das provas, a gente escolhe as coisas relevantes. Relevante. E fizemos até uma comparação, como se fosse uma viagem que nós fôssemos fazer, em que nós escolhemos a roupa que nós vamos, escolhemos o meio de transporte que nós vamos, se é de ônibus, de carro, de avião, de trem, escolhemos aonde nós vamos ficar, quem nós vamos encontrar. Mas as pequenas coisas, os pequenos detalhes dessa viagem
que depende de nós, isso não programamos. Né? Então, os tópicos principais, sim, as miudezas, não. E aí, Nivaldo, completando isso que você está falando, né? No Livro dos Espíritos, principalmente para quem está chegando agora, são perguntas, né, formuladas por Kardec e respondida pela espiritualidade. E aí, quando a gente fala em escolha das provas, a gente pensa com a nossa mente de agora, encarnados, né? E aí, a gente fala assim, mas, poxa, como que eu escolhi essa prova de tanto sofrimento, de tanta miséria? Não foi eu que escolhi. Não fui eu. Nós temos, às vezes, essa reação, né, Célia? Então, isso não foi eu que escolhi, não é possível. Então, é exatamente isso que nós estamos agora. Porque o natural seria que, se eu vou escolher o que melhor me apraz. Esse é o nosso pensamento. Que me traga mais facilidade, mais prazer, né? Mas esse é o nosso pensamento de encarnado. Desencarnados, em que a nossa visão, o nosso entendimento é diferenciado, a gente muda. Não é verdade? E olha só a questão 266. Kardec vai perguntar assim aos espíritos: não parece natural escolher as provas menos penosas? Não é natural? É o que você estava falando agora. Eu vou escolher a minha próxima reencarnação, olha, eu vou escolher tudo de bom. Seria o natural. E eles vão nos responder assim: para vós, sim. Para o espírito, não. Quando desligado da matéria, a ilusão. Ilusão. Aqui nós estamos iludidos, né, Célia? A ilusão cessa. E ele pensa de uma outra maneira. Foi o que nós já fizemos aqui a nossa abertura. Quando nós estamos aqui encarnados, a nossa visão é essa: eu estou sofrendo, estou passando por dificuldades. Se eu pudesse acabar com isso. Se eu pudesse reprogramar. Mas quando a gente está no mundo espiritual, com a nossa consciência aguçada, as nossas perspectivas, os nossos entendimentos de felicidade são diferentes. Aqui, nós depositamos essa nossa ideia de felicidade em coisas materiais. Só que nós não vamos levar nada para o plano espiritual. Então, tudo que nos daria, aparentemente, prazer aqui, que seriam essas coisas materiais, nós não vamos levar. Então, a visão espiritual é outra. E com isso, evidentemente, muda-se completamente o entendimento e o pensamento. E é por isso que ele responde para nós que nós ainda aqui encarnados temos essa visão que ele diz aqui de ilusão. E aqui, Nivaldo, é porque a gente, no Livro dos Espíritos, Espíritos, o livro dos Espíritos. Então, é uma egrégore, né, de espíritos que trouxeram essas respostas, que deram essas respostas a Kardec. É diferente do livro do Evangelho, onde, lá nas instruções dos espíritos, o espírito se identifica. Verdade. Né? Aqui não. Então, quando diz assim, a ilusão acaba, a gente não sabe qual foi o espírito que trouxe essa informação, né? Mas a gente sabe que é egrégore de Jesus. A gente sabe que é da egrégore com a permissão do nosso Pai. Então, quando ele diz assim, a ilusão acaba, é para a gente parar para pensar. Raciocinar. Aqui é ilusão. Aqui, habitando esse corpo, esse envoltório material, os meus passos, as minhas decisões
Esse mundo que eu acho, que eu desenho para mim, que eu faço para mim, esse mundo é ilusório. O mundo real é o mundo espiritual. É muito fácil de nós comprovarmos o que você está dizendo, porque todos nós temos tempo de validade. Né? Verdade. Nós nascemos com prazo de validade. Então, tudo que a gente aqui fizer que seja de material é ilusório. Nós vamos ter que, uma hora, deixar. Porque, dizemos sempre, né, Célia, não conhecemos ninguém com 200 anos. Num determinado momento, num determinado instante, para uns um pouco mais cedo, para outros com uma vida um pouco maior, né, 70, 80, 90, 100 anos, mas nós vamos ter que retornar ao mundo real, ao mundo verdadeiro, que é o mundo dos espíritos. Nós já falamos em outros programas, em outros encontros, nós já falamos que essa porta do túmulo, todos nós vamos ter que passar. Não tem jeito. E aí, como você falou, mais cedo, mais tarde, que está tudo certo, como tem um amigo nosso que fala, está tudo certo. Está tudo certo. Né? E aí, essa ilusão, ela acaba. A gente ainda se desespera, sofremos, né, Célia, por saudades dos entes que partem na nossa frente. Mas a gente precisa entender que está tudo certo. E que nós vamos nos reencontrar. Essa ilusão, por que essa ilusão acaba? É simples. O que eu guardei aqui no meu coração, isso vai comigo. O que eu guardei no bolso vai ficar. Vai ficar, é verdade. Entende? Não tem como. Não tem jeito. Então, o que eu guardo no meu coração me acompanha. E aí, o que eu guardo no meu coração, e aí, de bom, de ruim, né? Isso aí... Nós temos, então, que a partir disso, né, Célia, voltar à nossa reflexão. O que eu estou guardando no meu bolso e o que eu estou guardando no meu coração? Isso aí. Será que eu estou guardando mais no bolso do que no coração? Nós ainda estamos nessa caminhada. Ainda podemos alterar, começar a guardar mais no coração do que no bolso. Porque é a única coisa que nós vamos levar. Né? E para selar essa questão, né, Célia, com relação a essa escolha de provas, Kardec fez aqui um comentário que nós vamos ler, grande, mas é bem explicativo, para a gente poder entender realmente essa escolha de prova. Eu vou começar a ler e a gente vai alterando, né, Célia, porque ela é bem grande. Então, Kardec vai dizendo assim, agora, o homem na Terra e sob a influência das ideias carnais só vê o lado penoso dessas provas. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem aliar-se aos gozos materiais. Repara, Nivaldo, que sempre a matéria está presente. Está presente, né? Com certeza. Sempre. Mas, na vida espiritual, ele compara esses gozos fugidios e grosseiros com a felicidade inalterável que entrever, e assim sendo, o que lhe poderiam causar alguns sofrimentos passageiros. Porque quando ele né? percebe, o espírito percebe o que o aguarda de alegrias, de coisas boas, ele aceita vir e sofrer, passar por essas dificuldades, por esses aprendizados, porque nada é sem motivo. E quando ele diz assim, que na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que antevê, porque no mundo espiritual, o que é o tempo no mundo espiritual? Não é igual ao nosso. Então, a gente acha que viver 90, 95, 98 anos, viveu muito. Mas no mundo espiritual é um estalar de dedo. São segundos. Né? Então, quando eu estou no mundo espiritual,
que eu faço as minhas escolhas e essas escolhas estão envolvidas necessariamente por sofrimento, por miséria, por privações, eu também vislumbro no mundo espiritual que o tempo que eu vou passar por isso é muito pequeno. Por esse sofrimento é muito pequeno. É muito pequeno. Então vale a pena. Vale Então, a pena a gente vir passar por essas dificuldades, né, Célia? Porque o espírito percebe que é um tempo muito curto e que o que vai refletir de bem disso é muito grande. Porque antever a alegria que terá. Até porque ele sabe que todas essas privações, esse sofrimento, essas vicissitudes que ele vai ter que passar, se faz necessário para o engano. Ele para deve o seu aquilo. Aprendizado. Nunca é castigo, como já falamos aqui. É para o seu aprendizado. E aí Kardec continua. O espírito pode, portanto, escolher a prova mais rude e, por conseguinte, a existência mais penosa, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o enfermo escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais rápido. Aquele que quer ter seu nome ligado à descoberta de um país desconhecido não escolhe uma estrada florida. Sabe dos perigos que corre, mas sabe também da glória que o aguarda se tiver êxito. Então é exatamente isso, né? Ele sabe que o sacrifício vai ser grande, mas que a recompensa vai ser maior ainda e definitiva. E aqui esse sofrimento que, teoricamente, esse sofrimento, para a gente, na nossa visão, ele vai passar esses anos de vida, nessa prova que ele escolheu, é um tempo muito curto e que o benefício é eterno. É eterno. Então ele aceita de bom grado. Além disso, né, Nivaldo, ele sabe, nós sabemos, no mundo espiritual, nós temos consciência de que esses sofrimentos se referem a falhas nossas, a dívidas nossas. São matérias que nós deixamos de aprender. Isso. E voltamos a essa escola novamente para refazer essa lição. Né? Refazer a lição. Então, quando a gente entende isso e esse conhecimento, né? Essa possibilidade de aprendermos essa lição vai nos permitir uma vida melhor, a gente vem com toda satisfação. Aqui a gente acaba, claro, com a benevolência do esquecimento. Muitas das vezes nós, rebeldes que ainda somos, reclamamos das provas pelas quais passamos, né, Célia? Mas no mundo espiritual, com certeza, vamos entender que foi escolha nossa. Na hora da escolha, a gente tem essa clareza. Célia, quer continuar a ler? Vamos lá. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer extraordinária, desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez desprendido da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa. É o que nós viemos, né? O que nós estamos sempre repetindo. A nossa no visão. No mundo espiritual, a nossa visão é outra. Muda. Nosso entendimento será outro das coisas, né? Vislumbram o objetivo muito mais sério do que eles, do que os prazeres fugazes, muito mais sério para eles do que os prazeres fugazes do mundo.
Então, essa minha... Ai, não... Esses meus vícios, esse alimento dos meus vícios, que para mim hoje, aqui encarnada, é primordial, no mundo espirifícico, não tem sentido. Eu vou... Não tem valor. Como é que eu pude me entregar não aquilo? Tem valor. Não tem... É efêmero. Como é que banalidade foi aquela? Nós nos apegamos às coisas materiais, né, Célia? Ao ter, né? E no mundo espiritual nós vamos perceber que isso não tem função, finalidade nenhuma. Então, vislumbram o objetivo. E qual é o objetivo nosso? Não é evolução? Nosso Pai não nos criou simples e ignorantes para que caminhássemos, para que conhecêssemos as suas leis, os seus... E aí, Célia, vai caminhar para a perfeição, e aí nós vamos conhecer a verdadeira felicidade. Essa felicidade que a gente aqui se engana. Se engana. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquele objetivo. Então, no mundo espiritual, a gente percebe, a gente vê o objetivo que temos que alcançar. E aí a gente também vê o que está faltando. Perfeito. E o que já evoluímos. Para fazer essa complementação, isso. Né, Célia? E aí ele faz a escolha dele em função dessa reflexão. Me falta isso, eu já alcancei isso, me falta isso, então eu tenho que fazer isso. E aí nós comentamos aqui, né, Célia, mais uma vez, vamos lembrar, o espírito, quando, o André Luiz nos traz, né, quando está se preparando para reencarnar, ele antes passa pelo departamento da conscientização. Ele vai ser conscientizado de tudo que ele precisa aprender. E depois, então, é que ele vai fazer as suas escolhas de aonde e como fazer essa grande viagem. Então, continuando. Daí porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles próprios, eles mesmos, as que possam fazê-los chegar mais depressa. É isso. É aquela tal história, Nivaldo, você sabe que tem que fazer. Isso. Você sabe que tem que fazer para amanhã. Por exemplo, às 11 horas. Por que você vai deixar para fazer às 10h58? Vamos fazer logo, né? Então faz. É isso que o espírito quer. Eu tenho que alcançar aquele objetivo, então eu quero logo. Se eu posso hoje, isso na eu visão quero... do espírito, né, Sérgio? Do espírito. A nossa não. A gente deixa para fazer até depois. O último minuto. E se bobear na prorrogação. Não há, pois, razão para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves. E a gente percebe quantas pessoas, né, Célia, com uma vida difícil. E a gente fica, caramba, mas foi escolha. E feliz da vida. Muitos passam por situações, vidas difíceis e feliz da vida. Feliz da vida. Resignados. Porque têm já essa consciência de que a escolha foi dele. A escolha foi dele. E muitas das vezes nós percebemos pessoas ainda revoltadas pelo que está passando. Até porque, Nivaldo, essa consciência de que a escolha foi dele, ele pode até não ter. Mas, sabe, o fato de não se reclamar, ele sabe que tem que ter resignação. Ele sabe que ele tem... que ele é o causador daquela dor, né? Entendi, com certeza. Então, vamos lá. No estado de imperfeição em que se encontra,
não lhe é possível gozar de uma vida isentas de amarguras. Ele a entrevê e é para fruí-la que trata de se melhorar. Atingi-la, né? Para chegar lá. Então, se agora não está bom, né, Nivaldo? E eu quero melhor, eu tenho que fazer diferente. Vamos buscar esse caminho, né? Mesmo que esse caminho seja hoje um caminho difícil. Se eu quero amanhã alguma coisa melhor para mim, eu vou me submeter a uma dificuldade agora, porque eu sei que amanhã vai ser melhor. Então, é exatamente essa ideia que Kardec está nos trazendo do que o espírito percebe. Ele sabe que para chegar naquele objetivo, ele precisa atravessar um caminho que é espinhoso. Mas ele sabe que passando esse caminho espinhoso, que é um caminho curto, ele vai atingir um momento melhor. Esse caminho espinhoso, ele sabe que é daqui até ali. Mas que para ele chegar ali, ele não tem outro jeito, a não ser passar por esse pedaço. E ele passa resignadamente. Vai doer. É porque é espinhoso, vai machucar, vai machucar. Mas ele sabe que vai acabar, é logo ali. E Kardec continua dizendo assim para nós, Célia: aliás, não deparamos todos os dias com o exemplo de coisas semelhantes? O homem que trabalha uma parte da sua vida sem trégua, sem descanso, para acumular haveres que lhes asseguram o bem-estar, o que faz senão executar uma tarefa que impõe a si mesmo, tendo em vista um futuro melhor? Ele faz essa comparação muitas vezes. Mas não é isso que nós fazemos? Nós fazemos uma programação, né, Célia? Não, eu vou trabalhar arduamente, vou acordar cedo, vou trabalhar tantas horas por dia para que eu possa, lá no futuro, ter uma vida mais confortável. A mesma coisa, Nivaldo, é o contrário disso. Não, deixa. Não, vou deixar para depois e a gente não vai, vamos retardar. E aí, quando nós chegamos numa idade em que de mais fragilidade e que necessitamos, aí a gente fala assim, mas poxa, fulano tem e eu não tenho. E é porque fulano fez, eu não fiz. E aí eu me lamento. Não, eu vou fazer diferente. E eu começo a fazer a coisa diferente porque eu quero obter um resultado também diferente. E Kardec continua dando exemplo para a gente. O militar que se oferece para uma missão perigosa. O viajor que desafia não menores perigos no interesse da ciência ou de sua fortuna. O que fazem? Também, se não enfrentar provas voluntárias que devem proporcionar-lhes honra e proveito, se as superarem. É claro. Já tem esse detalhe. É preciso que a gente supere. É preciso que a gente incorpore essa ideia dessa missão ao reencarnarmos, mas é preciso também que a gente consiga superar. Né? Porque senão não valeu. A quanta coisa o homem se sujeita. Vamos lá. A quanta coisa o homem não se sujeita ou se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. Não é? É verdade. Pelo nosso interesse. Se eu tenho que fazer determinada coisa, porque aquilo é do meu interesse, ou aquilo vai me trazer honra, eu não vou medir esforços, eu vou fazer. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os homens se submetem para alcançarem, para avançarem nas carreiras que escolheram? Perfeito. Gente, Nivaldo, vocês têm ideia de quanto uma pessoa precisa estudar para se tornar magistrado? É verdade. É muito. É muito tempo.
É muito tempo, é muita dedicação, é muito esforço, é muito tudo. Mas ele faz porque ele quer. Ele quer alcançar aquilo. A mesma coisa é o espírito. Também vai ter que se submeter a toda essa maratona para que ele consiga alcançar lá na frente o seu objetivo. E hoje ou amanhã não é como nós já... No mundo espiritual não há essa necessidade, esse prazo, né? Não, é como uma questão que nós vimos há 1 ou 2 programas atrás, é porque eu não guardo o número da questão. Mas Kardec, a espiritualidade me chamou a atenção, a resposta, que a resposta dos espíritos é: Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. É verdade. Né? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. É isso que nós estamos falando, né? É a luta, é a perseguição daquele objetivo. É o passo a passo, né, Célia? A vida humana é, assim, uma cópia da vida espiritual. Já falamos isso, né, Célia? Inclusive aqui, lá é a cópia verdadeira. Aqui nós somos realmente uma cópia, né? Nela, na vida espiritual, né, encontramos em menor escala todas as peripécias da outra. Se, pois, na vida terrena, muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, visando a posição mais elevada, porque o espírito, que vê mais longe que o corpo, e para quem a vida corpórea é apenas um incidente de curta duração, não haveria de escolher uma existência penosa e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna. Não é uma pergunta lógica que Kardec faz? Com certeza. Se a gente persegue um objetivo, um determinado objetivo, porque isso vai nos trazer prestígio, isso vai nos trazer comodidade no futuro, por que no mundo espiritual vai ser diferente? E esse projeto que fazemos, né, Célia, vai depender do que nós queremos. Senão vamos ter que imprimir mais esforço ou não. E é exatamente isso. O espírito vai imprimir mais esforço ou não nessa reencarnação que ele vai fazer. Continuando Kardec. Os que dizem que pedirão, prestem bem atenção agora, os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, já que cabe ao homem escolher suas existências, são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como crianças gulosas, que, ao se lhes perguntar que profissão preferem, responde: pasteleiros ou confeiteiros. E a gente escuta tanto, né, Célia, assim, na próxima encarnação eu vou pedir para vir assim, assado, vou vir... E aí coloca os adjetivos, né? Eu quero vir rico, eu quero vir... tais e tais predicados, né? Essa comparação de Kardec com as crianças gulosas, aí mostra a nossa infantilidade, né? É verdade. Aqui encarnados. Aqui porque encarnados. No mundo espiritual, a gente não vai pensar assim, né, Célia? No mundo aqui encarnados. Não vamos pensar assim, é verdade. Então, continuando? Continuando. Assim é o viajante, que no fundo do vale escurecido pelo nevoeiro, não enxerga a extensão nem os pontos extremos de sua estrada. Tendo chegado ao cume da montanha,
abarca o caminho percorrido e o que lhe resta a percorrer. Vê seu objetivo, os obstáculos que ainda terá que transpor e pode, então, organizar com mais segurança os meios de chegar. Perfeito, Kardec, não é? Quando nós estamos aqui, né, Célia, no sopé da montanha, como ele diz, nós não temos a visão do que nos aguarda, do caminho. Mas, já que percorrido na montanha, no cume da montanha, sim, nós vamos ter essa visão do que vale a pena para nós, esse sacrifício. Porque, Nivaldo, olha só, eu estou aqui eu estou no pé da montanha. No pé da montanha. E eu tenho que passar para o lado de lá. Eu não, olhando daqui, eu não vislumbro esses obstáculos, eu não sei como é que é o caminho até do outro lado. Mas se eu subir ao topo da montanha, aí eu vou ver tudo isso que está aqui. Não, eu vou ter que, para sair dali, eu vou ter que dar a volta. Exato. E aí você faz o caminho com segurança. É isso que Kardec está dizendo. Então, no mundo espiritual, a gente toma conhecimento do que realmente é real e do que realmente é ilusório. Exatamente. Do que está no nosso coração, do que a gente guarda no bolso. Exatamente. Então, quando a gente volta, a gente vem preparado para fazer um caminho seguro. Temos o véu do esquecimento, que é uma benção. E ele vem aqui ainda, Célia, ó. O espírito encarnado é como o viajante no sopé da montanha. Desligado dos liames terrestres, ele vê mais longe como aquele que se encontra no topo do monte. Então, é exatamente o que você falou, né? A nossa visão de desencarnado é a visão do homem no topo da montanha. A gente vai vislumbrar toda a realidade, toda a verdade. Para o viajante, a meta é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema. E diga-se de passagem, essa felicidade suprema a gente não tem nem ideia ainda do que seja. A gente tem momentânea. Após as tribulações e as provas. Para nós, então, encarnados, depois de uma grande tarefa, que a gente quer repousar, ou a gente quer desfrutar do prazer daquilo que a gente conseguiu. Mas para o espírito, na vida espiritual, ele quer essa felicidade suprema, que a gente não conhece, não temos ainda ideia, né? Continuando, essa primeira frase de Kardec é importantíssima para todos nós. Tudo nesse livro é muito importante, mas em função desse estudo, dessas escolhas do espírito, essa frase é importantíssima. Todos os espíritos dizem que no estado errante, ou seja, no mundo espiritual, pesquisam, estudam, observam, a fim de fazerem a sua escolha. A gente pensa que no mundo espiritual é assim, né, é um grande paraíso ou inferno. Vamos reencarnar agora. Vou nascer aonde? Eu quero ali, eu quero acolá, não. Há todo um planejamento. Então, eles pesquisam, eles estudam, eles observam. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Kardec nos pergunta, né? Uhum. Frequentemente, não levamos anos e anos a procurar a carreira que livremente acabamos por escolher, por acreditarmos ser a mais adequada à nossa caminhada? A gente não se prepara para isso? Você falou, por exemplo, chegar a magistrado, né, Célia? Isso. O quanto tempo de estudo, que preparo que tem que ser feito, né? Não é? Se fracassamos numa, buscamos outra.
Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte? É verdade. Verdade. Não é? Nada nosso, assim, não... Até eu vou dormir e amanhã não vou fazer nada. Eu já não planejei? Já planejou não fazer nada. Já planejei não fazer nada. Então, tudo é planejado. Aqui no mundo corpóreo, tudo é planejado. Por que no mundo espiritual não vai ser? Mais ainda. Mais ainda. Ora, que são para o espírito as diferentes vidas corpóreas, se não fases, períodos, dias da sua vida espiritual, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. Então, olha bem que Kardec está dizendo, né? Para o espírito, as encarnações, porque não são uma nem duas, né? Essa não é a nossa última, também não está sendo a nossa primeira. Nem será a nossa última, né? Então, isso aqui é tão curto, esse tempo é tão curto, que é como o dia para a gente. Um dia para eles, né? É um dia para eles. Então, lembra da duração das provas, duração da nossa estadia aqui, que no mundo espiritual é muito curto? É exatamente isso que vai nos mover, que tem que nos mover enquanto estamos aqui. Verdade. Nós viemos aqui com um planejamento que nós participamos, que nós escolhemos. E a gente precisa ter isso com toda clareza em nossas vidas. Isso vai fazer toda a diferença, né, Célia? Por isso, da importância do estudo desse livro, essas questões, termos esse entendimento, essas reflexões. Muitas das vezes, nós nos atemos a essa questão, por exemplo, a 266, no estudo de hoje, mas quanto ensinamento a gente tira daqui, quanta coisa a gente absorve para o nosso dia a dia. É exatamente essa a finalidade. E cada vez que a gente lê isso aqui, que Kardec nos trouxe, nós vamos aprimorando de acordo com a fase até da vida que estamos passando. A gente vai trazendo esses entendimentos para nós. O quanto tudo isso aqui é importante e bom para nós. Então, esses momentos em que a gente passa conversando aqui, porque esse estudo nada mais é do que uma conversa, né, séria que a gente procura que seja envolvida em toda seriedade, mas esses momentos têm que servir para a gente começar a reflexionar sobre as nossas vidas, sobre o que estamos fazendo aqui. E entendermos, né, Célia? Para que estamos aqui, né, Nivaldo? Entendermos as nossas dificuldades. Por que estou passando por essas dificuldades? Por que estou tendo essas perdas? Isso tudo faz parte de uma programação ou eu estou aqui sem saber o que está me acontecendo? Então é preciso que a gente tenha exatamente essa confiança de que tudo isso é passageiro e que tudo isso faz parte de uma programação. É verdade. Nada está solto. Nada está solto no universo. Nós não estamos soltos no universo. O acaso não existe. E a gente tem que lembrar, né, Nivaldo, que estamos aqui por escolha nossa, por programação, por aceitação. Se não foi por escolha total nossa, por aceitação nossa, e que não estamos sozinhos. Uma coaceitação. Que se viemos aqui, viemos porque temos condição de suportar isso tudo. Temos condições de suportar. Ninguém veio aqui incapaz de cumprir
o que lhe Nós cabe. viemos preparados para carregar os fardos das nossas vidas. Das nossas vidas. Podem ter certeza disso. E, Célia, infelizmente, estamos chegando ao final do mais nosso uma estudo, vez, mais né? uma vez. O tempo passa muito rápido, o assunto é empolgante e atual nas nossas vidas, né? Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a cada um de vocês que estão conosco, tendo a oportunidade de fazer esse estudo, pedindo sempre que façam as perguntas que surgirem, que se nós tivermos condições responderemos na hora, se não, vamos pesquisar um pouquinho, mas com certeza responderemos a todos vocês. Que tenham uma semana abençoada, de muita paz, muito entendimento e que tragam aos pouquinhos esses ensinamentos para vocês. Que Jesus nos proteja, nos abençoe, que Maria Santíssima esteja sempre ao nosso lado, nos protegendo. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.